O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva, que deu 2 pequenas moedas que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: Em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Celebramos, amados irmãos e irmãs, o 32º domingo do tempo comum. E nosso Senhor nos apresenta, neste final de semana, esta pobre viúva que deposita sua oferta no templo. Existe um livro chamado O Valor Divino do Humano, escrito por um padre chamado Jesus Ortega, que ele diz assim: Na cruz, nosso Senhor, Ele está com um olhar suplicante, como quem pede algo. E nós podemos depositar aos pés da cruz tudo aquilo que quisermos. Podemos dar a nosso Senhor o nosso tempo, podemos dar a nosso Senhor as nossas riquezas, podemos dar a nossa família. O fato, porém, é que Ele continuará com um olhar suplicante, porque Ele pede tudo. Ou seja, nosso Senhor não nos pede muitas coisas, Ele só pede uma: tudo. Deus, meus filhos, Ele é extremamente exigente e Ele não se agrada de pessoas que são como esses ricos que iam dar a sua esmola no templo, dando a sua sobra. Deus não suporta quem simplesmente vai até Ele e deposita diante dele a sobra. Ah, sobrou um tempinho lá no domingo, eu vou na missa. Ah, sobrou um tempinho durante a semana, então eu vou no cenáculo. Ah, sobrou um tempinho aqui, então assim, vou rezar um terço hoje. Ou seja, existem muitos de nós, meus filhos católicos, que vivemos numa relação com Deus na qual nós ofertamos Ele apenas a nossa sobra. Porque o dia que não sobrar, eu não rezo. O dia que não sobrar tempo, eu não vou na missa no domingo. O dia que não sobrar disposição para com Deus, eu não rezo, não faço bem, não faço a caridade. Ou seja, eu dou a Deus somente aquilo que, de alguma maneira, aspas, não vai fazer falta. Ao contrário, a oferta que agrada a Deus é a oferta dessa viúva que ela dá tudo. Ou seja, ela tinha apenas 2 moedas. 2 moedas que o Evangelho diz que tinham pouco valor. O que são essas 2 moedas? Essas 2 moedas, meus filhos, é o nosso corpo e a nossa alma. Por isso que essa viúva deu tudo. Porque ela deu o corpo todo dela, deu a alma toda dela. E Deus se agrada disso, daqueles que se dão por inteiro a Ele. Deus não suporta dividir você com outras coisas, porque é claro, Ele é o teu Senhor. Deus, quando se entrega a você, Ele se entrega por inteiro. Agora, quando você vai se entregar a Deus, você fica fazendo conta, fazendo cálculo. Aí você se torna um católico Raimundo. Você conhece o católico Raimundo, sim ou não? Já ouviu falar do católico Raimundo? O católico Raimundo é aquele que tem um pé na igreja e o outro no mundo. É dividido. O católico Raimundo é aquele que quer acender uma vela para Deus, outra para o capeta. Ou seja, nós nos comportamos como os fariseus. Existem 2 versões desse evangelho, tem a versão mais longa, no qual Jesus ele denuncia os fariseus, que viviam simplesmente uma religião de aparência. Na igreja, piedoso, bonito, mas no mundo, na casa, o Satanás. Ou seja, não tem uma vida coerente. O que adianta, meu filho e minha filha,
nós virmos à igreja, fingirmos sermos católicos e na vida real não sermos. Ou seja, nós estamos dando apenas a aparência para Deus, não estamos dando tudo. Porque se dessemos tudo, nós seríamos católicos para valer. Ia ser católico na igreja, ia ser católico em casa, na escola. Ou seja, Deus, meus filhos, Ele não quer metade de você, não quer um pedaço de você, Ele quer tudo. Padre, como é que eu faço para entregar tudo a Deus? É muito simples. Basta eu colocar nas mãos dele a minha vida, e isso começa pelos sacramentos. Eu preciso estar batizado, casado na igreja, no padre. Eu preciso batizar as crianças. Eu preciso me confessar. Preciso comungar, rezar todos os dias. Se eu não faço isso, pronto, eu já não sou como essa viúva que está dando tudo, porque é claro, o mínimo que é os sacramentos eu não estou dando a Deus, imagina o resto. Ou seja, ou nós damos tudo a Deus, ou então não tem negócio com Deus. Com Deus é assim, é tudo ou nada. Mas padre, se eu der tudo eu vou ficar sem nada. Mentira. Na primeira leitura de hoje nós ouvimos a história desta viúva de Sarepta, que o profeta Elias vai até a sua casa e pede para ela fazer um pãozinho. E ela fica triste e fala ao profeta, não, mas eu só tenho essa última porção de farinha, eu só tenho esse último restinho de azeite, eu ia fazer um pão, eu não tinha mais o que comer, eu ia pedir a morte a Deus. Como que você vem aqui e pede um pão? E então o profeta diz a ela, vai lá minha filha, faz o pão e traz para mim e você vai ver o poder de Deus. E então diz que ela foi buscar 2 gravetos. O que é aquilo? Com 2 gravetos, meus filhos, com 2 traves, nós fazemos a Santa Cruz. Todas as vezes que nós temos a ousadia de abraçar a cruz e na cruz nós entregarmos a Deus o nosso corpo e a nossa alma, na cruz nós darmos o nosso tudo, Deus nos honra e sustenta a nossa vida e a nossa família. Aquela viúva fez o pão, o profeta a abençoou e Deus, com a sua providência, fez com que a farinha e o azeite não acabasse de sua vasilha. Milagrosamente, Deus sustentou aquela mulher, porque ela deu tudo. Ou seja, quando é que a providência vai acontecer na sua vida? Quando você der tudo. Por que você passa tanto perrengue, tanta dificuldade financeira, emocional, familiar, espiritual? Por que você passa tantos perrengues, tantas dificuldades? É porque você não experimenta a providência na sua vida, porque é claro, você fica fazendo conta para se entregar a Deus. Ah não, para Deus assim, é esse pouquinho, porque assim, é 1 para Deus, 3 para mim, 1 para Deus, 3 para mim. Você é mesquinho, mercenário. Você não é generoso. A generosidade faz com que o céu abra suas comportas e se derrame de maneira abundante sobre a nossa vida. Por isso, meu filho e minha filha, que triste você ser tão rico. Padre, eu sou rico não, eu sou pobre. Você é rico. Rico não é aquele que tem uma conta bancária gorda. O rico é aquele que fica fazendo um cálculo para se entregar a Deus. Seria bom se você fosse pobre e na sua pobreza você desse tudo como essa viúva. O pobre é aquele que é desapegado. O pobre é aquele que tem um coração que transborda em generosidade. E ele dá aquilo que tem, aquilo até que não tem. O pobre, sim, é agradável a Deus. Que nós possamos, meus filhos, nesta missa, pedir a Deus esta graça. Um coração pobre, um coração generoso como desta viúva, e entregar a Deus o nosso corpo e a nossa alma. Que tudo seja dele, os nossos planos, os nossos sonhos, as nossas aspirações, a nossa inteligência, todo o nosso amor, a nossa família, a nossa conta bancária, as nossas decisões, que tudo seja de Deus. Os nossos filhos, porque se não for dele, vai ser de quem? Te pergunto, meu filho e minha filha, se a tua vida não for de Deus, ela vai ser de quem? A quem você está entregando o seu tudo? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.